Convido você para abrir a sua Bíblia no livro das origens, livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos continuar a série de mensagens que começamos no domingo passado, debaixo de um tema geral: o espiritual determina o material. E nesse dia, com a graça de Deus, queremos falar sobre o ruach de Deus, o sopro de Deus. Você já abriu? Se você concordar, por favor, feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, te somos gratos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Te somos gratos porque bondade, misericórdia, compaixão tem nos seguido por todos os dias das nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, porque praticamente em todas as áreas das nossas vidas temos tido do bom e do melhor. Temos motivos sobejantes, como ministrou aqui o Estevão, para ter um coração cheio de gratidão. Obrigado, Pai, porque quando começamos a praticar a fidelidade no pouco, não tem como não avançarmos para o muito, isso sem dores, sem males, sem trapaças. Bendito seja Deus Todo-Poderoso, o teu santo nome, porque há irmãos e irmãs com coração voluntário, proclamando a tua palavra para os nossos filhos, para as nossas crianças lá no Ministério Infantil. Bendito seja Deus o teu santo nome, porque nós podemos crer que o Senhor é poderoso para levar os nossos sentidos cativos agora ao trono da tua glória, nos ajudando a voltarmos para a tua palavra. Ô Paizinho, aquieta a nossa alma, traga-nos inspiração, e se porventura ainda há neste lugar algum espírito contrário ao Espírito do Senhor, que ele seja queimado com o fogo que vem do teu trono, para que nesse ambiente prevaleça e permaneça somente a tua presença, que a tua palavra ecoe poderosamente dentro de nós, para cumprir aquilo que está designado no teu coração desde antes da fundação do mundo. É a nossa oração como igreja do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, e quem concorda diga amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Glorioso, maravilhoso. Depois de completar a obra no seu grande jardim chamado terra, o Criador então modelou um boneco de barro, feito pelas mãos do Todo-Poderoso, um boneco de barro tirado da terra, deitado na terra no seu devido lugar. A terra tem vida em si, a terra produz, mas o boneco, sem o espiritual lhe determinando vida relacional, continuava a ser apenas um mero boneco de barro. O boneco maravilhoso, mas inerte, passou a tornar-se alma vivente, quando Deus soprou nas narinas do boneco o seu espírito, o ruach, o sopro de Deus, ruach, sopro, espírito, na língua original do Antigo Testamento, no hebraico. Quando Deus soprou no boneco o seu espírito, então aquele ser inanimado tornou-se alma vivente. Diga aí para o seu vizinho: você e eu só temos verdadeira vida a partir do ruach de Deus, a partir do Espírito de Deus. E segundo o relato bíblico, o fato de o Criador ter modelado o ser humano do pó da terra, como eu já falei, vou repetir, não fez com que ele se tornasse um ser vivo automaticamente. Sem o ruach, aquele boneco teria continuado a ser mera terra, mas depois do sopro, depois do espiritual vir sobre o material, aquele ser se tornou nefesh, alma vivente, alguém com corpo, alma e espírito.
Deus nos criou para sermos abundantes e plenos no corpo, na alma e no espírito. A vontade de Deus é que nós sejamos plenos no corpo, na alma e no espírito. E para você gravar, para ficar inculcado na sua mente, que desça para o seu coração e permeie a sua alma, eu quero fazer uma pergunta: o que foi preciso para o boneco de barro tornar-se um ser vivo relacional? O que foi preciso? Repito, a terra em si é um elemento vivo ou um elemento morto? Vivo, a terra produz. Agora, o boneco feito da terra, ele tem capacidade de relacionamento? Sim ou não? Não. Quando é que o boneco da terra viva, mas morto, tornou-se um ser relacional? Quando ele foi enchido pelo espiritual. Para o boneco tornar-se um ser relacional, Deus nos criou para sermos relacionais, Deus nos criou para relacionamentos. O que precisou para o boneco de barro deixar de ser um mero ser sem capacidade de relacionamento? Precisou do sopro de Deus. É tão absoluto que o espiritual determina o material, que o boneco criado por Deus só se tornou ser vivo depois de o espiritual encher o material. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Em Gênesis, capítulo 6, dos versículos 1 a 3, nós encontramos a narrativa divina que afirma que o Criador decidiu reduzir o tempo de vida dos seres humanos sobre a face da terra em decorrência da malignidade crescente no íntimo da humanidade. Deus constatou: o ser humano está ficando tão ruim, o ser humano passa tanto tempo fixado no que é mal e fazendo mal para os outros, que eu decidi, o meu espírito não vai mais contender com o ser humano mais do que 120 anos. Para mim, graças a Deus, ainda falta 69. E para você, falta quantos anos para chegar em 120? O Criador disse: ainda que a medicina cresça na tecnologia, em tudo aquilo que o ser humano, pela misericórdia e graça de Deus, pode criar, inventar, produzir, não passa disso, porque só vitamina, aparelho não garante vida. O que garante vida para o boneco de barro é o espiritual, o Ruach Yahvé, o Espírito de Deus, o Espírito da vida. Aliás, você sabia que não existe vida fora do sopro de Deus, fora da ação de Deus? Você sabia que até o diabo e os seus demônios vivem graças a Deus? Se o diabo existisse fora da graça de Deus, ele seria Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer, anjos, mas eles se tornaram demônios, como disse o Estevão, quando decidiram viver fora da vontade de Deus. É por isso que você e eu, quando estamos na presença de Deus, podemos nos olhar no espelho e nos enxergar como o melhor de Deus. Fora da presença de Deus nós somos, meio barro, meio tijolo, meia boca. Com Satanás junto, não prestamos nem para fazer sabão. Porque onde o diabo está, o que está bom estraga. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas é tão real que o mundo espiritual divino estabelece a vida, que até o demônio que é ruim, então agora a partir da sua essência de rebeldia, precisa da presença do Espírito Santo cósmico, que não habita no demônio, mas mantém o demônio vivo. Ontem à noite eu estava lá no escritório, na minha casa, e eu chamei o meu secretário, o João Lucas. Tinha um piolho de cobra passeando lá no meu escritório. Quem conhece piolho de cobra?
Estava lá o piolho de cobra passeando, e eu pensei, vou chamar o João para jogar o bicho no jardim. Porque pensei, será que esse ser faz algum mal para alguém? E o João veio, quase pisou em cima do bicho. E eu coloquei no Google, piolho de cobra. E o Google sabe tudo, né? Só não sabe quem vai para o céu e para o inferno. Porque isso é só cada um que sabe. Perguntei para o Google, para que serve o piolho de cobra? Tem uma função parecida com a da minhoca. Só que o piolho de cobra, se ele morder o dedo de alguém que enfia o pé no sapato com ele lá dentro, se ele, antes de ser esmagado, morder alguém, o dedo da pessoa pode infeccionar e ficar preto. Lendo então essa informação, eu disse para o João, pisa nele! Um ser vivo a menos sobre a face da terra. Mas até o piolho de cobra precisa da presença do sopro de Deus para ter vida. Agora, o piolho de cobra é habitado pelo Espírito Santo? Sim ou não? Então, todo ser humano, crente ou não crente, só tem vida graças à presença, à ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o cidadão pode até ser ateu, a cidadã pode até ser ateia, ambos podem até ser à toa, mas não tem como existir sem depender da ação do sopro de Deus, porque o espiritual determina o material. Você poderia repetir isso comigo? O espiritual determina o material. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6 diz assim: sim, com certeza lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedaça junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio, e o Espírito a Deus que o concedeu. Esse versículo diz que tudo um dia acaba, e ele afirma que quando a sua vida, ou a minha vida, quando a vida de cada um de nós finaliza aqui, o corpo volta para onde? Para o lugar de onde veio. De onde todos nós viemos? Do pó da terra. Então, quando eu deixo de viver aqui, o Deus que soprou, aspira de volta para ele. O corpo vai para a terra, ou para o crematório. A alma entra no estado de sono, e o espírito volta para o Pai dos Espíritos, volta para o Criador dos céus, e da terra. Tudo bem, só o primeiro boneco foi feito do pó, agora Deus continua nos fazendo. O salmista diz que Deus tece o embrião que se encontrou com o óvulo no ventre de cada uma das mães. Agora ele não pega direto da terra, ele pega da terra em forma de semente do homem e de óvulo da mulher. Pergunta para o seu vizinho, está entendendo? Então sabe na verdade quem você é? Pó organizado. Nós somos pó organizado. Sem o sopro de Deus seríamos um mero boneco de barro, hein? Não é de concreto, não é de cristal, não é de barro. Feliz é quem é de barro, não é, irmãos? Feliz é quem se reconhece como barro, não é? Não, eu sou vaso. Que tipo de vaso? De cristal, qualquer coisa trinca? De concreto imutável? Ou aquele vaso querido, sanitário? Tanto faz como tanto fez, aceita tudo, não muda nada, não assimila nada, mas também não briga com ninguém, porque não tem identidade. Líquido ou sólido, vem que tem. Melhor é ser barro. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Coisa boa é não se achar coisa nenhuma, porque aí Deus pode fazer em nós com mais facilidade o que Ele quer que nós sejamos. Posso ouvir um amém? Amém. O espiritual determina o material.
assim Deus quer que seja as nossas vidas, que nós tenhamos absoluta consciência que a nossa vida não é regida pelo pó da terra, ela é mantida pelo sopro de Deus, e ela deveria ser regida pelo Espírito de Deus. E ainda que a humanidade ande desatenta, ou até mesmo faça um esforço para negar a realidade da influência do mundo espiritual sobre o material, isso é impossível. Domingo passado nós vimos que não existe ponto neutro. Ou eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do bem, ou eu sou coordenado, manipulado, encurralado pelo espírito do mundo, pelo sistema maligno que não cogita Deus. Não tem como ter dois governos sobre a nossa vida, ou é um ou é outro. Vou dar um exemplo para você. Há 4, 5 anos atrás, o Brasil estava debaixo de um governo. Vou ajudar você que está na dúvida, para o dia 30 de outubro. O governo anterior levava as crianças para o teatro, colocava um bando de homem pelado, porque vamos falar sério, coisa feia é homem pelado, né? Meu Deus. Os homens pelados na posição de gato, um com o dedo conectado no canal anal do outro. Quem viu isso? Isso era para quem assistir? Para as crianças. Eu pergunto, esse governo é regido pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito demoníaco? Então você que escolhe. Vote em quem você quiser, mas você conseguiu entender, sim ou não? Sim. Não tem neutro. Ou você é governado pelo mundo espiritual do soberano, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, que precisa ser buscado, que precisa ser ansiado, que precisa ser desejado, o qual é necessário se conformar à vontade dEle, ou você não precisa fazer nada para o império das trevas agir sobre a sua vida. Aquele que está querendo ficar no governo, levanta uma Bíblia e diz assim: conhecereis a verdade, é verdade? O outro que quer voltar para o governo, disse assim: eu estou conversando com o demônio. O demônio está me guiando. Ei, eu estou falando de política aqui? Não. Estou falando em quem você deve votar? Não. Vote em quem você quiser, mas saiba quem você está escolhendo. Ah, mas o cara fala da Bíblia, mas ele não é perfeito. E você é? Não ser perfeito é uma coisa. Falar, eu estou conversando com o demônio está me guiando? Depois que estiver no governo, não interessa. Nós vamos ter que nos sujeitar. E aguente quem puder. Eu não posso mudar do Brasil, e você? Aliás, eu não posso e nem quero. Porque como cantava o Zezé de Camargo e o Luciano, o Brasil é a sua pátria acima de tudo. E o Brasil está ficando bom, irmão, sabe por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em 2014, disse que varreria o principado da corrupção da nossa nação, e já começou. E eu creio que no ano que vem, o que aconteceu no federal, vai começar a acontecer no estadual e no municipal, para a glória de Deus. Ainda que a humanidade esteja desatenta e até se esforçando para negar a realidade da influência do mundo espiritual sobre o material, o espiritual existe e é determinante sobre a vida na terra. É determinante tanto para o bem quanto para o mal. Abra sua vida no livro de Atos, Atos dos Apóstolos pelo Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, no capítulo 16, no versículo 7.
Atos capítulo 16, versículo 7. Está escrito: quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. O apóstolo Paulo queria ir para onde? Bitínia, através da Mísia. Mas quem o impediu de ir para aquele endereço? Quem? O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo que mora dentro de você, que mora dentro de mim, que mora dentro de nós. O Espírito Santo tocou em Paulo, mostrando para o Paulo que o caminho naquele momento não era aquele, o caminho agora é esse. O espiritual determinando o endereço material, o endereço físico. Quem aqui sonha em ter uma chácara, uma fazenda? Olha aqui um bom nome para você colocar na sua propriedade, ó. Mísia, Troade, Bitínia. Gostaram, não? Porque às vezes a gente fica na dúvida, não quer repetir o nome, tem certeza que você não vai encontrar nenhum desses no cartório. Uma gracinha à parte, voltando para cá. Quem é que determinou para onde o apóstolo Paulo deveria ir? O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Agora em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, o mesmo apóstolo Paulo, homem consagrado a Deus, pregador do Evangelho, missionário, apóstolo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, está escrito: nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Olha só, o Espírito de Deus guiou o apóstolo Paulo para o lugar certo que ele devia ir naquele momento. E agora ele queria ir para Tessalônica, para fortalecer a igreja de Tessalônica. E quem foi que levantou impedimentos para que ele não chegasse lá? Satanás. Que interessante. O Espírito de Deus promoveu o bem para o Paulo, e o espírito das trevas momentaneamente privou o povo da Tessalônica do bem, de ter o apóstolo Paulo junto com ele e manifestar a glória de Deus. Sabe por que isso, meu irmão e minha irmã? Porque o espiritual determina o material. Existe o espiritual que vem da parte do vencedor, do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do nosso Pai, e existe o espiritual que vem da parte das trevas. Para cima da nossa cabeça está os céus dos céus, onde Deus habita, e nave espacial alguma chega, e para cima da nossa cabeça também habita o príncipe da potestade do ar, o espírito da maldade, que também traz adivinhação, que também opera sinais, que também opera prodígio, que também opera curas, que segundo Jesus, conforme vimos no domingo passado, para enganar até os eleitos de Deus. Nós precisamos nos tornar pessoas íntimas, não apenas do sopro, mas do Espírito que vem para habitar, do Espírito que vem para guiar, não apenas do Espírito que nos mantém vivos, como o piolho de cobra é mantido, aquele morreu por ele. Eu não posso me contentar apenas em ser evangélico, eu preciso me tornar íntimo de Deus, porque religião, até mesmo a evangélica,
serve mais para confundir do que para encaminhar. Serve mais para levar o ser humano ao orgulho do que para o serviço, para o trabalho. Aquele que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Nós buscamos a Deus não para pressioná-lo para fazer alguma coisa para nós, porque nós já aprendemos que o nosso Deus é nosso Pai, e o Pai trabalha em favor dos seus filhos. Nós buscamos a Deus para adorá-lo, para conhecê-lo e usufruir também da presença e de tudo que Ele pode fazer. O espiritual determina o material, não existe neutro. Ou você está debaixo da influência do Deus Todo-Poderoso, ou do diabo, nada poderoso e derrotado, mas que tem mais seguidores na terra do que o Deus que criou os céus e a terra. Por quê? Porque Deus não faz concessões. Deus quer o nosso bem e ponto. E o diabo? O diabo quer que você se lasque, que eu me lasque, que todos nós nos lasquemos. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. O Espírito de Deus diz: você é casado, rapaz, você é casada, moça, se contente com o que você tem. O diabo diz: você é casado, você é casada, mas não está amarrado, não está amarrada. Aí você vai no psicólogo, ele fala: ó, o que você precisa para o seu casamento melhorar, ter uma aventura extraconjugal. Eu pergunto para você, quem é que está inspirando esse psicólogo? É o Espírito de Cristo ou o Espírito do Satanás? É o Espírito do Satanás. Qual espírito é mais fácil para você e eu ouvirmos? O de Deus ou do diabo? O do diabo, porque o Espírito de Deus nos obriga a nos resignar, a abrir mão do prazer para ser fiel e viver melhor. Mas o que todo mundo mais quer é o prazer, ainda que vá se lascar. Você pode ter certeza que a maioria dos filhos que estão lutando contra a droga, ouviram o pai dizer: não vai por esse caminho, para de andar com fulano, o dia que você cair, olha, dizem que quem experimenta essa droga não larga mais, tem alguns que conseguem por milagre. Aí o cidadão: será que esse velho está falando coisa com coisa? E ele, ao invés de ir para a missa, se benzer com água benta e comer hóstia, ele vai para a praça. Ao invés de vir para o culto, preparado para a ceia, para comer pão e tomar suco de uva, o corpo e o sangue, ele vai para a praça, ele vai para a balada. Cada um escolhe o que quer, mas não se engane, aquilo que o ser humano planta, ele vai colher. O espiritual determina o material. Deus diz: vai por aqui. Não, quero ir por aqui. Então vai, querido, aqui você vai encontrar o cão, e o cão veio para matar, para roubar e para destruir. Vai por aqui, mas aqui o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas é o caminho da vida, e da vida em abundância. É respeito demais, irmãos. O Criador dos céus e da terra respeita a sua criação. O Espírito Santo respeita até o demônio. Deus respeita até o demônio. Verdade ou não? Se Deus não respeitasse, não existiria demônio. A Bíblia diz que há um tempo determinado onde todos os espíritos malignos serão aprisionados e de lá não mais sairão. É o respeito que Deus tem, há um tempo para eles. É o respeito que Deus tem por você e por mim. Eu gostaria muito que converteu, acabasse o respeito. Como eu queria, converteu, acabou, agora Deus manda e ponto final. Não seria maravilhoso para nós? Por que você chegou atrasado hoje no culto? Por quê? Porque foi uma guerra para você se arrumar. Você sabe que começa às 18, mas é uma guerra. O mundo espiritual fica alvoroçado, está tudo tranquilo, de repente dá um desentendimento, porque tem 3 banheiros na casa e 5 querem tomar banho ao mesmo tempo. Aí a autoridade diz: quer saber, já não vou mais. A mulher: não, meu bem, vamos que depois do culto tem prêmio. A mulher sábia faz assim, né?
A louca fala: fica aí, velho, desgraçado. Serve nem para cuidar da casa, não estimula os filhos aí para o culto. Eu vou, fica aí. A sábia, que não vive só do sopro, mas é habitada pelo rua, fala: vamos, meu amor, depois a gente volta mais feliz do culto. Irmãos, pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas até agora essa receita nunca falhou. Muitas irmãs vêm para o culto sozinhas, e durante muito tempo elas voltam para casa e dele pregar na orelha do marido: você não foi para o culto, Deus falou comigo, vou contar tudo que Ele falou para mim, também era para você, você devia estar lá. O cidadão que já não veio para o culto quer ouvir pregação por tabela? Coisa nenhuma. Dentro do sujeito ele fica pensando assim: poxa, essa mulher vai para a igreja e volta com capeta. Quando as irmãs vêm perguntar para mim e pedir oração, eu dou o seguinte conselho para elas: irmã, casou obrigado ou casou porque quis? Casei porque quis. Prometeu diante de Deus? Prometi. Então faça o seguinte: quando você voltar para casa, fique só com a parte gloriosa do culto, fique só com aquela parte que Deus falou, tirou as feridas, os carrapichos, os carrapatos. Volte inspirada para casa. Chegando na sua casa, enxerga o seu marido como se ele já fosse um profeta de Deus, enxerga um homem mais convertido do que Jesus de Nazaré, e aí ataca o cidadão, mostra que ele não dá conta. Lembra quando você era jovem, que não podia, e ele queria, e você também queria, e o negócio pegava fogo? Lembro, é uma lembrança boa, velho. Ataca o homem, e ele vai começar a pensar assim: puxa, essa mulher tem que ter nessa igreja, ela volta de lá uma bala, eu tenho que ir lá pelo menos para cuidar. E o sujeito vem para cuidar, e chega aqui e encontra o que a esposa encontrou. Quem que ela encontrou? Jesus de Nazaré. Porque o Deus que eu amo não habita em altares, o Deus que eu creio reina em todos os lugares, o Deus que adoro não está feito de gesso. Meu Deus me ama muito mais do que mereço. O Deus que eu amo não vê cor e não vê raça. Se estamos salvos hoje, é por sua graça. Ele é o mesmo para o rico e para o pobre. Não vou temer, se eu me perder, Deus me socorre. O Deus que eu amo já não está sepultado, já não está mais pregado, humilhado numa cruz. Venceu a morte, está vivo e poderoso. O seu nome é glorioso, o seu nome é... E é por causa desse Jesus que nós não precisamos viver apenas do sopro que dá vida para o boneco de barro. Nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: você pode, se você quiser, ser guiado, ser guiada pelo Espírito de Deus. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você anseia, quando você aceita, quando você permite, quando você deseja ser guiado, a tentação vem e junto vem o livramento também. Quando você não é guiado, você tem o senso de pertencimento a Deus, você ama a Deus, mas a tentação é maior, e aí você não consegue escolher Deus, você escolhe o ego, que nem o Thales Roberto, que compôs um hino um dia, escolheu, mas graças a Deus se recuperou. Quem lembra do Thales Roberto? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo. Até o dia que ele estava lá no altar, que se tornou um palanque, uma plataforma, e ele falou assim: no Brasil não tem ninguém que nem eu. Se juntar todos os cantores gospel, não dá um Thales Roberto. Aí o Satanás falou: está parecido comigo, agora tu és meu, Talinho.
No outro dia não tinha mais agenda, no outro dia não tinha mais show, no outro dia o The Best virou o The Besta. Porque o espírito ficou de lado e ele estava apenas vivendo do sopro, que dá vida para o boneco, mas que não vivifica para a glória de Deus. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Caminhando para o final. Você já ouviu falar de pessoas que estavam perfeitamente saudáveis e de repente, sem explicação, caíram doentes por causa de uma enfermidade e nenhum exame conseguiu detectar o que a pessoa tinha? Era algo aparentemente tranquilo e de repente chega a notícia: fulano morreu. Quem já ouviu falar disso? É isso aí. Está saudável, aparece uma doença e que na verdade é uma enfermidade, porque exame nenhum detecta. A pessoa está mal, mas não aparece nenhum exame, então não é doença, não é natural, é enfermidade, é espiritual. E dali a pouco a pessoa partiu para o além. Coisa louca. Você já ouviu falar de pessoas acerca de quem a ciência diagnosticou como não há o que fazer, não tem mais jeito, e num de repente o espiritual veio sobre o material e a doença incurável desapareceu? Quem já ouviu falar? Meus irmãos, eu gosto de lembrar, o espiritual determina o material. Tenho centenas de histórias para contar, mas gosto sempre de lembrar das da minha mãe. Ela está aí? Faltou o culto hoje, está perdendo. Deve estar lá com a filha dela lá no Aerorancho, porque minha mãe tem 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Com quem vocês acham que ela passa mais tempo? Com a filha. Daqui a pouco, quando ela tiver assim com mais de 80, na casa de quem que ela vai morar? Graças a Deus. Vai sobrar para a filha. Então não dá para implicar agora. Ela está a maior parte do tempo junto com a filha. Os netos que ela mais cuida são os netos da filha. Mas daqui a pouco a conta vai chegar e quem vai ter que cuidar dela é a filha. São vantagens, irmãos. Mas a minha mãe, em 1973, pela fé que ela tinha em Deus, me trouxe a bênção de ser curado de paralisia infantil. Nasci em 71 e em 73 estava paralítico. A fé da minha mãe no Deus, Criador dos céus e da terra, mesmo sem entrar na casa de oração, recebeu lá do lado de fora a bênção. 1978, meu irmão número 3, que nasceu em 76, teve meningite bacteriana. Meningite mata até hoje, sim ou não? Sim. O médico disse para minha mãe: leva seu filho para morrer em casa, para não ficar aqui, para não contaminar os outros. No meio do caminho, minha mãe fez uma promessa para o santo, conforme a fé dela. Mas as pessoas, naquele tempo, algumas até hoje falam com o santo, mas no final das contas pedem para quem? Para Deus. O nome do meu irmão é Lúcio Antônio. Já entendeu? Quer que eu explique? Fez a promessa no caminho. Chegou em casa, o guri estava curado da Silva. E o nome dele é Lúcio Antônio da Silva Marcondes. Recebeu o milagre. 1983, 84, o filho caçula teve hidrocefalia. Sabe o que é hidrocefalia? A cabeça fica grande. A cabeça do rapaz ficou retangular. Para o lado que tivesse mais inclinado, ela caía. O apelido do rapaz é Professor Raimundo. Sabe de quem eu estou falando? Do pastor Lúdio. Ele está por aí? Também faltou o culto hoje, está perdendo. A fé da minha mãe trouxe do céu cura também para o infeliz. O irmão número 2, eu sou o primeiro, o original, os outros são tentativas de fazer outro igual. Humilde. O irmão número 2, o mais teimoso, o mais obediente, o que mais aprontou, o que mais se lascou na vida e o que mais se lasca até hoje. O que o ser humano planta, ele colhe. 33 nódulos cancerígenos espalhados pelo corpo. Minha mãe conhece gente nessa cidade que você nem imagina. Preparou tudo.
quimioterapia, radioterapia, fez todos os exames, levou para São Paulo câncer. Foi então minha mãe levar o sujeito para a primeira sessão de quimio e de rádio. Na hora de aplicar, a médica foi examinar, só tinha 3 gânglios, sumiu tudo. Sabe por quê? O espiritual determina sobre o material. É real, irmãos, é absoluto, e Deus quer que nós cresçamos nesse entendimento. Deus quer ampliar e alargar o nosso conhecimento. Deus quer que nós vivamos, cada um conforme a sua história, no seu lugar onde foi chamado, mas de modo extraordinário, sobrenatural. Deus não criou você e eu, e não nos chamou para a presença dEle apenas para nos dar benção, coisa. Isso vem de graça. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Deus quer que você e eu o conheçamos o máximo possível, para que outras pessoas o conheçam através das nossas vidas. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Deus quer que nós o prossigamos em conhecê-lo, para que as pessoas o conheçam através de nós. O espiritual determina o material. Você já ouviu falar de um homem chamado Sansão, em cuja mão uma cabeça ou uma queixada de jumento matou mais do que uma metralhadora? Juízes, capítulo 15, versículo 14, diz assim: quando os homens trazendo Sansão se aproximava da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória, mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho, queimados ao fogo, e os laços que prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal, e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat Leí, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair na mão dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Leí, e da rocha brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Enhacoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em Leí. Meu irmão e minha irmã, Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000. Mas antes dele pegar a queixada, quem foi que desceu sobre ele? O Espírito de Deus. O espiritual determina o material. O Espírito de Deus usou de tal maneira que depois de ele terminar o trabalho, o serviço, ele estava esgotado, ele estava desidratado. E o cidadão era tão infeliz que, ao invés de reconhecer que Deus fez e falar: manda água, Jeová, ele falou: o Senhor fez, o Senhor operou, e agora vai me deixar morrer de sede? Mas Deus sabe que eu e você somos limitados, que nem um Sansão. Deus conhece a nossa miséria. Deus olha para o cidadão e fala: você já aprontou tanto, você nem merecia ser atendido, mas eu te atendi. E como o serviço foi bem feito, mesmo você sendo bocudo do jeito que é, eu terei misericórdia. A rocha nasce uma fonte de água mineral, toda preparada para recompor a força desse linguarudo. Ou eu pergunto para você: você bate na rocha, você conversa com a rocha, você reclama para Deus, sai água da pedra? Não, o espiritual determina o material. Você está conseguindo entender? Deus não quer que nós vivamos como bonecos de barro.
Deus quer que nós tenhamos intimidade profunda com Ele. Deus pode mudar o seu coração, Deus pode mudar os seus pensamentos, Deus pode mudar os seus sentimentos, Deus pode mudar qualquer situação. Vocês ouviram o que o Estevão falou aqui? Lá atrás eu era murmurador mesmo, eu pegava o meu salário e já reclamava, meu pai. Mas eu aprendi que o pouco que Deus me dá é motivo de louvor, gratidão. Seja fiel no pouco, diz o Senhor, que no muito te colocarei. Se você for espiritual, tem só um pouco de farinha e um pouco de azeite. E aí o homem de Deus fala, então faz primeiro a comida para mim, que não vai faltar azeite nem farinha lá nas suas latas. E a viúva vai e faz o bolo para o profeta que estava morrendo de fome. E depois disso a farinha não acabou e nem o azeite secou. O espiritual determina o material. Porque se você tirar o litro de óleo e despejar para fritar pastel, o óleo vai depois não prestar mais. Se você usa o trigo para fazer pão, o trigo vai acabar. Mas quando Deus está na casa, quando Deus está na situação, o trigo não acaba e o óleo também não. Porque o espiritual determina o material. Só para fixar, quem foi que pegou a queixada do jumento? Sansão. Mas quem deu poder para o Sansão? O Espírito de Deus. A queixada era natural, mas a força era sobrenatural, vinha do Espírito de Deus. O espiritual determina o material. Se você puder e confiar, feche os teus olhos, por favor. Eu vou fazer aqui algumas leituras de promessas de Deus, de esclarecimentos de Deus, para a sua e para a minha vida. O espiritual determina o material. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. 1 João 3,8, 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis mais a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Olhe para cá, por favor. O Ruach de Deus, o Espírito de Deus, quer guiar sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas, Deus quer guiar a sua vida através do Espírito Santo. E como filhos de Deus, todos nós temos o direito de nos tornarmos pessoas espirituais, que vivem não apenas na dependência do sopro, mas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia, para fazermos juntos a última leitura da segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a igreja que tinha mais dons
mas que vivia apenas no sopro, não na direção, não guiada pelo Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios 3, 13 está escrito: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando, se acabando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que o véu pode ser removido, que a cegueira pode ser retirada. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações, seu entendimento. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Liberdade para quê? Para viver no centro da vontade de Deus. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados em glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Convido você para ficar de pé. Quero fazer 2 orações. Irmãos, não tem versículo na Bíblia que diz que tem que fechar os olhos para orar. Não tem mandamento, não é obrigatório. Por que nós fechamos os olhos? Para nos concentrar, para expressar, eu creio que eu estou na tua presença, e eu posso me render, eu posso me entregar, eu não preciso controlar nada, estou completamente entregue. Então, se você quiser e puder, feche os teus olhos. Pai, obrigado, porque nós temos consciência de que o material é determinante, que o espiritual é determinante sobre o material. Pai, obrigado, porque nós já não vivemos mais fadados apenas ao nosso raciocínio. Muito obrigado, Pai, porque o véu do templo de Salomão foi rasgado, e um novo, um vivo, um santo caminho foi aberto para cada um de nós pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, porque mesmo sendo imperfeitos, mesmo tendo praticado tantas coisas que te desagradam e que fizeram mal para nós, o Senhor não nos rejeita. Pelo sacrifício de Cristo, o Senhor nos aceita, o Senhor nos dá uma oportunidade de viver em novidade de vida. Obrigado, Pai, porque no Senhor nós podemos vencer aquilo que parece invencível. Obrigado, porque no Senhor nós podemos aprender a discernir o mundo invisível. Obrigado, porque o Senhor é que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é o invencível, o Senhor é aquele que sabe que pode todas as coisas. Obrigado, Deus, porque ainda que o mundo espiritual da maldade governe a maioria das pessoas, não há comparação entre o império das trevas caído e o reino dos céus. Obrigado, porque maior é o Espírito do Senhor que habita em nós, ou que pode habitar em nós, do que o príncipe deste mundo caído, do sistema falido, e que já está condenado segundo a tua presciência, a tua grandeza e a ordem da tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada filho e filha do Senhor. Obrigado por cada pessoa que veio conhecer o Senhor melhor, para viver de modo mais agradável aos teus olhos. Obrigado, Pai,
porque nós podemos ir além. O Senhor quer nos levar além, o Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer manifestar sobre nós e através de nós a Tua glória. Oh Deus, nos ajude nesses dias a prevalecer sobre todo o intento das trevas. Nos ajude nesses dias a desejar mais as coisas do alto do que as coisas de baixo. Nos ajude nesses dias a administrar bem as coisas materiais, mas a valorizar muito mais os bens espirituais. Nos ajude a crer, Pai, que verdadeiramente o Senhor continua trabalhando para que nós cresçamos como filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço mais uma vez por podermos estar aqui nesse dia, pela segunda vez, prestando culto ao Senhor. Obrigado que temos aprendido a ser uma igreja muito mais inclinada para vir oferecer a vida como oferta de sacrifício vivo, do que para aprender a tentar arrancar alguma coisa das tuas mãos. Obrigado porque nós temos aprendido que o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que é dono de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque nós podemos ser como o Senhor é. Nós podemos crescer a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós podemos, ainda que habitando num corpo e tendo uma alma, viver como pessoas espirituais. Bendito seja, Pai, o Teu santo nome por isso. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Agora com os olhos bem abertos, olhe para cá, por favor. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, o impedimento é retirado, a fortaleza mental que impede de conhecer a Deus através da palavra, o sono mortífero que vem quando se dobra os joelhos para orar, o véu que separa o ser humano falível de adentrar no mundo infalível. O véu é retirado quando alguém se converte, quando alguém se compromete em viver para o louvor e para a glória do Deus que criou os céus e a terra. E essa oração é que eu quero fazer por você que não importa o seu histórico, você que nessa noite discerne, sente aí no seu coração, em orar junto comigo dizendo: Pai, eu preciso que o véu seja retirado, eu preciso me converter profundamente, eu preciso que o Senhor toque na minha vida e algo comece a acontecer da parte do Senhor, do espiritual sobre o natural, do espiritual sobre o material. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, você que quer ficar livre do véu nessa noite, em nome de Jesus. O véu precisa ser retirado para que o espiritual seja descortinado, para que tudo aquilo que já está preparado desde antes da fundação do mundo para a sua vida comece a se concretizar, se materializar, se realizar para a glória de Deus. Você que está aqui na frente, solte as suas mãos e faça assim, ó, posição de receber. Você que está aí, levante as suas mãos para cá. Pai, obrigado pela vida desses amados, desses queridos que estão aqui diante do Senhor dizendo: Pai, eu quero, eu aceito, eu preciso, eu me converto à Tua vontade, Pai. Que o véu seja retirado, que o Teu reino em plenitude seja estabelecido dentro de mim, que eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero viver no centro do Teu querer, para estabelecer sobre essa terra a vitória do Senhor, que é a minha vitória, e que será a vitória de muitas vidas, que sairão, Pai, da escuridão, da obscuridade, para o reino do Teu Filho amado. Pai, estabeleça na vida
desses teus filhos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquilo que está no teu coração, que venha sobre esses irmãos uma graça, Pai, inexplicável, irresistível, fazendo-os viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor já tem para a vida de cada um deles. Pai, leva-nos, leve, Pai, os irmãos que estão aqui à frente, os que estão de mãos levantadas lá no fundo, cada um de nós, a lugares mais altos, a águas mais profundas, aguce dentro de nós esse anseio, esse desejo de te conhecer melhor, esse desejo de te revelar melhor, esse desejo de manifestar a tua glória onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Pai, conceda-nos uma semana vitoriosa no poder do teu Espírito Santo. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Um aviso ainda, aqui na frente estão as pranchetas com os dias de segunda a domingo para quem quer participar do jejum, e todos os dias 22 e 30 nós temos oração aqui no nosso prédio, oração em favor da nossa nação, para que a vontade de Deus se estabeleça sobre o Brasil. Terça-feira nós teremos um pregador que vai pregar aqui pela primeira vez, você está convidado para vir. Vocês não querem ir embora não? Dê um abraço aí no seu vizinho, deseje a paz do Senhor, diga vá com Deus, terça-feira tem mais.